Opa, meu nome é José e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muita gente ama, mas que muita gente também se assusta quando vê pela primeira vez. No vídeo de hoje falaremos sobre as famosas estruturas de repetição, sua utilização na programação e muito mais. Esse conteúdo já é considerado um pouco mais difícil quando comparamos com tudo que já foi passado aqui no canal. Por isso é super importante que você tenha tudo que já foi passado até agora muito bem fixado na sua mente. Caso contrário, você pode acabar ficando com um pouco de dificuldade daqui para frente. Primeiramente, vamos pontuar o que é uma estrutura de repetição. Bom, como o próprio nome já diz, são mecanismos que permitem que uma determinada parte do código seja repetida algumas vezes. Ela é utilizada para automatizar algumas tarefas repetitivas, que economiza tempo e também esforço na programação. Agora, falando um pouco sobre o for, podemos dizer que ele é uma das estruturas de repetição mais utilizadas aqui. Antes de tudo, precisamos pontuar o que é uma estrutura de laço de repetição. Bom, o que é isso? É uma estrutura que vai te auxiliar a executar algumas tarefas que precisam ser executadas repetidas vezes. Basicamente, podemos começar com o for então. O for ele é utilizado quando você já sabe antecipadamente quantas repetições você quer que aquele programa execute. Bom, então vamos ver a sua estrutura e como utilizamos ele na prática. Para deixar mais fácil de compreender, vamos dar esse exemplo aqui. Como você pode notar, temos a abertura e o fechamento de parênteses, assim como tínhamos visto ali com o if na aula passada. Dentro dos parênteses, nós vamos ter o corpo do for, que é a sua inicialização, a sua condição e a sua atualização. Eu vou explicar o que cada coisinha dessa é, mas primeiro eu preciso que você preste bastante atenção nessa parte inicial, ok? Entender essa parte faz com que você entenda ou não como usar o for, então fica ligado aí. A parte da inicialização é executada somente uma vez, isso é, no início da execução do for. Normalmente usamos ela como uma variável de controle que marcará qual será o início do nosso for, e é daí que vem esse nome, inicialização. A parte de condição será algo que vai ser analisado a cada giro do for. Então, se você quer que o for repita 10 vezes, essa condição será verificada a cada repetição desse for. Caso a condição for verdadeira, o bloco de código será executado e o for realizará um giro. Caso a condição seja falsa, o seu for irá terminar. Por último, a parte de atualização será, basicamente, um agente que será executado e verificado a cada iteração do for, que terá a função de controlar o destino da variável de controle. Você percebeu que abrimos e fechamos as chaves depois de implementarmos as condições dentro dos parênteses? Elas são assim como no if, o que você quer que execute, ok? Eu sei que isso é um pouco confuso, ainda mais para pessoas que nunca ouviram falar disso. Vamos visualizar isso tudo na prática, para você poder finalmente compreender, ok? Nesse exemplo bem simples que está aparecendo aí na tela, temos uma estrutura de repetição responsável por imprimir os números de 1 a 5 no console. Podemos visualizar o seguinte: a inicialização sendo int i recebe 1, inicializa a variável i com 1, a condição sendo i menor ou igual a 5, o laço continua enquanto i for menor ou igual a 5, e a atualização sendo i++, incrementa i em 1 a cada interação. Na inicialização, temos a variável inteira chamada de i inicializada como 1. O que podemos concluir com isso? Que i iniciou com o valor de 1. Na condição, como o próprio nome já diz, nós vamos ter a condição, que caso seja satisfeita, ele irá executar o que está abaixo do código. Caso ela não seja satisfeita, o sysout não será executado. Nesse exemplo, temos que i inicia como 1, correto? A condição imposta nesse exemplo é que i tem que ser menor que 5. Você consegue visualizar isso? 1 é menor que 5, correto? Então a condição do for foi satisfeita, executando o primeiro systemoutPrintln. Na atualização, o i, que antes era 1, virará 2. Mas por que ele vira 2? Justamente porque temos o mais, que é responsável por acrescentar mais 1 a uma variável. Se tivéssemos o menos, ao invés de acrescentar, iria diminuir 1 a variável. Depois que o i virar 2, o bloco de código executa e retorna para o for de novo, fazendo uma nova verificação, só que agora com o valor do i sendo 2. Nesse sentido, ele continua repetindo até que o valor de i não satisfaça mais a condição, ou seja, quando ultrapassar o valor de 5. Falando um pouco das vantagens de se utilizar o for como estrutura de repetição, temos que ele organiza a inicialização, a condição e a atualização em uma única linha, tornando assim o código mais limpo e fácil de entender. Além disso, podemos falar que ele é ideal para situações em que se sabe o número exato de repetições necessárias e, além disso, ele pode ser usado com diversas condições e atualizações. Para equilibrar as coisas, falando um pouco das desvantagens, o for, para iniciantes, tem uma sintaxe que pode parecer complexa no início. Fora que é fácil cometer erros e esquecer de atualizar a variável de controle ou até mesmo definir uma condição que nunca se torna falsa, o que pode resultar em um laço infinito. Se eu te falar que o for é basicamente isso, você acredita? Se você compreendeu bem tudo isso que foi apresentado, podemos dizer que você já sabe como utilizá-lo. Agora que o for foi entendido, vamos para a parte mais tranquila desse vídeo. Vamos falar sobre o while. Ao contrário do for, o while é uma estrutura particularmente útil quando não sabemos antecipadamente quantas vezes precisaremos repetir o bloco de código. Ela também é uma estrutura de repetição que executa um bloco de código repetidamente enquanto uma condição especificada é verdadeira.
A estrutura básica de um while em Java é a seguinte. Quando eu digo que o while é a parte mais tranquila desse vídeo, eu não estou mentindo, hein? Diferentemente do for, que tem aquela complicação toda, o while é bem mais simples, apresentando somente a condição, que é algo que tem que ser satisfeito para que o laço possa ser executado. Lembrando que, além disso, temos o bloco de código que se localiza dentro das chaves. Lá é basicamente onde você irá colocar o que você quer que seja executado, caso a condição seja verdadeira. Acompanha comigo esse exemplo aqui. Note que a gente escreveu que a variável inteira i é igual a 1 fora do while. Quando executamos o programa, a condição implementada no while é satisfeita, tendo em vista que 1 é menor do que 5, então a condição é true, ou seja, verdadeira. Como a condição é verdadeira, o sysout e o i++ será executado. O i++, como você já sabe, tem a função de acrescentar 1 à variável i. Nesse sentido, a variável i, que antes era 1, agora passou a ser 2. Finalizando o primeiro giro, ele retoma agora lá para cima e executa até que a condição não seja mais satisfeita. Falando um pouco sobre as vantagens da utilização do while, temos a flexibilidade. O while é ideal para situações onde o número de iterações não é conhecido. Outra vantagem será a simplicidade. A estrutura é simples e fácil de entender, especialmente para iniciantes. Agora vamos para um exemplo um pouco mais complexo. Neste exemplo, nós conseguimos perceber que a variável inteira i foi inicializada com 10. Nesse sentido, entramos no while e executamos a verificação da condição. I é maior que 1? É sim. Então a condição foi verdadeira, logo o sysout e i irão executar. O i-, como já falamos, subtrai 1 da variável i, e o loop fica retornando lá para cima até que a condição seja satisfeita, imprimindo feliz ano novo. A estrutura de repetição while é uma ferramenta poderosa e flexível em Java, permitindo que programadores executem blocos de código repetidamente com base em condições dinâmicas. Com uma compreensão adequada, o while pode ser usado para resolver uma ampla variedade de problemas de programação, isto é, de forma eficiente e clara. Finalizamos o conteúdo da aula de hoje, mas calma aí, o que é programação sem a prática, né? Separei 4 exercícios para você praticar e consolidar o que você viu na aula de hoje. Muito bem, indo para as questões agora, né, do nosso vídeo de laços de repetição. Vamos começar com a questão número 1. Aqui no caso a questão pede para imprimir números de 1 a 10. Escreva um programa que usa um laço for para imprimir os números de 1 a 10. Então basicamente a gente vai ter que usar o for para fazer essa impressão, né? Eu andei fazendo aqui já com antecedência, na verdade eu tinha gravado antes, só que sem ligar o gravador de tela, tá? Então já está feito. Mas eu gostaria de explicar, tá, o jeito que foi feito isso aqui. Eu recomendo inclusive que você veja esse vídeo de resolução de questão, essa parte no caso, né, do vídeo de resolução de questão, depois de ter feito as questões, tá? É sempre bom praticar antes, né, de olhar a resolução. Vamos lá, a gente usou o for, né? A gente iniciou a variável i aqui dentro, recebendo 1, porque a gente quer que seja impresso de 1 a 10. E eu quero que esse laço seja repetido enquanto i for menor ou igual a 10, tá? Ele vai parar bem no 10. E a cada vez que ele for executado, a gente vai incrementar o valor de i em 1 a mais. Então a gente vai usar o i aqui dentro, vai colocar esse espaço aqui, né, dentro do system.out.print, para que fique bonitinho, né? Então vou executar uma vez aqui, né, para você ver, e vai ficar daquele jeito ali. Vai ficar certinho, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, tá bom? Em caso de dúvida, ou no caso de você ter feito de uma forma diferente, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Indo para o exercício número 2, ele vai pedir para a gente imprimir os números pares de 2 a 20, isso é, usando o laço for, tá bom? Então, indo para o Eclipse, né, olhando aqui exercício 2, a gente vai ter um for, mais ou menos com a mesma inicialização, só que dessa vez o i começando pelo 2, tá? Enquanto o i for menor ou igual a 20, eu quero que esse laço seja executado, e a cada vez que ele for executado, eu quero que o i seja incrementado de 2 em 2, porque aí se a gente for usar ele para printar os valores pares, como a gente está colocando de 2 em 2 e começando por um valor par, que no caso é o 2, a gente só vai ter valores pares na tela, né? Não vamos ter valores ímpares aí. Vamos executar ele aqui uma vez e você vai ver que vai ter os valores de 2 até 20, tá bom? Se você fez de outra maneira ou se tem alguma dúvida a respeito, pode deixar aí nos comentários, tá bom? A gente vai ler e vai ajudar. Indo para o exercício de número 3, nós temos a contagem regressiva de 5 a 1, isso usando o laço while, tá bom? Não vamos usar o for aqui. Indo para o Eclipse, a gente pode ver que a gente vai iniciar a variável fora do while, né? Para a gente evitar problemas. E aqui dentro do while, né, na condição dele, a gente vai colocar enquanto a variável for maior ou igual a 1, eu quero que isso aqui aconteça. E por que tem que ser maior ou igual a 1 e não pode ser só maior do que 1? O que acontece? Se você colocar só maior do que 1, pode acontecer do programa parar, por exemplo, aqui no caso, no 2. Ele imprimiria, vou dar um exemplo aqui, vou tirar o igual, ele vai imprimir somente
até o número 2. Olha lá, 5, 4, 3, 2 e o 1 não. Apesar de que, nesse momento, se a gente pudesse olhar o valor das variáveis, dessa variável no caso, ela estaria valendo 1. Ah, mas por que ela não foi imprimida então? O que acontece é que a condição aqui é que essa variável ela tem que ser maior do que 1. No caso de ela ser igual a 1, ela não vai executar o que está aqui dentro. Então vamos pegar bem no ponto onde parou aqui, tá? Vamos lá. A variável está valendo 2, tá? 2 é maior que 1, então vai executar. No caso de executar, vai printar o 2, né? Do jeitinho que a gente pediu. E a variável vai ser decrescida de 1, tá? O menos serve para decrescer um valor, né? da própria variável. E aí o que acontece? A variável vai ficar valendo 1, só que aí vai voltar aqui em cima, na condição, e vai dar falso. Por quê? 1 não é maior do que 1, 1 é igual a 1. Então, para que a gente possa ter esse programa executando até o 1 ser printado, né? A gente tem que colocar esse igual, que aí você vai ver aqui que vai ficar certinho, tá? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, nesse caso, a variável num, depois que esse laço terminar, vai estar valendo 0, tá bom? Você pode até olhar aí, apesar do while não executar, vamos fazer um teste aqui. Que eu quero ver o valor dessa variável agora. Eu vou pedir para printar. Vai aparecer na frente ali dos números, tá? Mas é só para vocês verem, tá vendo? Ficou até 0 porque agora não tá valendo 0. Bom, é isso. A gente vai pro próximo exercício. Em caso de dúvida, pode deixar nos comentários. Se você tiver feito de outra maneira também, pode deixar aí, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 4. Somar números até exceder 50. Escreva um programa que usa um laço while para solicitar números do usuário e somá-los até que a soma exceda 50. Então, a gente precisa fazer um programinha que consiga executar uma soma enquanto o número não for maior do que 50. Pode ser igual ou menor, então a gente vai somando. Quando passar de 50, a gente para. Como a gente pode fazer isso? Muito bem, a gente importa a biblioteca scanner, porque a gente vai precisar, né, agora dela aqui. Vamos iniciar uma variável soma e vamos usar o while como o exercício pediu, tá bom? E o que a gente pode colocar como condição aqui dentro? Soma menor ou igual a 50. Por quê? Como eu quero que o programa pare, que esse while pare assim que exceder 50, se chegar no ponto de ser exatamente 50, eu posso pedir para que ele realize mais uma soma, que ainda vai estar valendo. Então a gente pede aqui para digitar um valor, para ser acrescido a soma, e depois a gente pega a variável soma e a gente vai somando ela a ela mesma, que vai receber esse valor aqui, que é do scanner, que é o que a pessoa vai digitar ali no teclado dela. E aqui no final, o valor final da soma excedente é esse aqui. Então vamos rodar uma vez o programa para a gente ver. Vamos começar com 10, agora 12, vamos colocar aqui um 8, agora, né? Agora a gente já tem 20 mais 10, 30, então a gente ainda pode colocar 21, né? Então vamos colocar aí 18. Nessa altura aqui a soma tá valendo 48, tá? Se a gente colocar um 2 aqui, vai chegar no 50, então a gente pode fazer mais uma soma ainda. Só que aí se eu colocar um 51, aí parou, né? Aí tem que parar. Muito bem, é isso que o programa tinha que fazer mesmo. O valor final da soma excedente é 51, tá? Esse foi o último exercício, tá? Em caso de dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Se tiver feito de uma maneira diferente também, pode deixar aí, que é muito interessante a gente estar olhando isso aí. Você ajuda outras pessoas também. E, por último, eu gostaria de fazer a recomendação aí de você estar fazendo os exercícios antes de olhar a resolução deles aqui, tá? É muito importante que você pratique, além da parte teórica, porque senão você não vai conseguir praticar. Você não vai conseguir sair bem, tá? Quando você não tiver uma pessoa ali do seu lado, tá? Quando você realmente tiver que fazer as coisas, é importante que você pratique. Bom, basicamente a parte de questões foi essa. Muito obrigado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, além do vídeo, eu espero que você tenha gostado do curso também. Ele vai ficando por aqui. Tem mais algumas coisas que a gente até poderia passar para vocês, mas não cabe a nós entrar nesse quesito agora, porque a gente ainda está se aperfeiçoando na matéria. Muito bem, eu só tenho a agradecer a você que ficou aí no curso, tá? Muito obrigado para você que se esforçou, para você que deixou suas dúvidas aí nos comentários e que fez o exercício também. Isso é importante. Bom, caso a gente volte aí, até a próxima. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Fui.